cada dia que passa é um dia mais próximo do fim do mundo, mas também é um dia mais próximo do dia do julgamento. Neste dia, todos prestarão contas a Deus por seus atos neste mundo. No dia 27 de março de 2011, saiu o resultado de um julgamento que causou grande repercussão no Brasil. Isabela, uma garotinha de 5 anos, foi espancada e depois atirada da janela do apartamento onde seu pai e sua madrasta viviam. Milhares de pessoas acompanharam para saber qual seria o veredito final. O pai foi condenado a 31 anos e a madrasta a 26 anos de prisão. Muitas lágrimas foram derramadas e para alguns a justiça foi feita. Mas o que mais chama a atenção nessa história é que os condenados alegavam inocência o tempo todo diante do tribunal, mesmo diante das evidências que convenceram os jurados de sua culpa. Jesus, no livro do Apocalipse, nos apresenta um julgamento onde todos os seres humanos comparecerão. Dessa vez, acontecerá um juízo universal com consequências eternas. Um dia, no céu, Lúcifer disse que Deus estava errado e ele estava certo. Deus deu tempo para que a verdade fosse provada e ele se arrependesse, mas isso não aconteceu. Chegará o tempo onde todas as acusações contra Deus, os resultados do pecado e das escolhas erradas que os seres humanos fizeram, devem ser julgados. O Apocalipse fala de um anjo voando pelo meio do céu que anuncia: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Apocalipse capítulo 14 e o verso 7. O capítulo 14 do Apocalipse apresenta a mensagem de 3 anjos que nos leva a contemplarmos a cena crucial no grande conflito existente entre o bem e o mal. O anjo que faz o anúncio do juízo é o primeiro. Esses anjos, na verdade, representam todos os servos de Deus que estão empenhados na tarefa de proclamar o Evangelho. Jesus deixou essa missão de pregar o Evangelho para todos os seus discípulos em todos os tempos. Isso significa que existe um povo especial que tem uma mensagem especial para ser dada a todos os moradores da terra. Quando a Bíblia fala sobre o juízo final, refere-se a 3 fases ou etapas. Primeira, juízo de investigação, que acontece antes da volta de Jesus a essa terra para buscar os seus filhos fiéis. É um juízo de vindicação. Segundo, o juízo de comprovação, que acontecerá no céu durante os 1000 anos, onde cada um dos salvos confirmará a justiça de Deus. Terceiro, o juízo de execução, quando todos os infiéis a Deus, inclusive Satanás e os seus demônios, receberão a condenação final, que será a morte e a destruição eterna. Esse juízo acontecerá no final dos 1000 anos. Vamos voltar ao texto de Apocalipse capítulo 14, verso 7. Acompanhe a leitura, pois existem chaves do juízo de Deus nesse texto. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O juízo apresentado aqui está relacionado com o santuário celestial. Após as 3 mensagens serem dadas aos habitantes da terra, ao ser concluído o juízo, o anjo sai do templo de Deus com uma foice para ceifar. Acompanhe a leitura do texto. Olhei, e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse, capítulo 14, versos 14, 15 e 16. Os salvos são separados dos perdidos. Entenda uma coisa muito importante. Deus não escolheu quem seria salvo e quem se perderia. Ele chama todos os seres humanos para a salvação. Se você se salvará ou se perderá, isso depende da sua escolha.
Somos os responsáveis pelo nosso futuro. Construímos ou destruímos a nossa salvação mediante as nossas escolhas. A culpa dos seus problemas não são dos astros que simbolizam o seu signo por causa do dia que você nasceu. Nada está escrito nas palmas das suas mãos e ainda mais que você não possa mudar. Você não é o personagem de um filme onde sua história já está escrita e você está somente encenando. Outro ponto importante do juízo anunciado pelo primeiro anjo está relacionado com os seres humanos. Um chamado é feito: adorai aquele que fez. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Esse texto fala da restauração da adoração a Deus como Criador. A Bíblia apresenta como o mundo passou a existir. Deus fez todas as coisas e somos obras das suas mãos. Não viemos do acaso, não surgimos porque elementos químicos se juntaram, mas temos uma origem sobrenatural. Você é a obra-prima da criação de Deus neste mundo. Você tem muito valor diante de Deus. Ele se importa com você e isso você descobre quando reconhece que Deus é o Criador. Quando o anjo faz o convite à adoração ao Criador, ele está fazendo referência a um dos 10 mandamentos, que também leva os seres humanos à adoração, aquele que fez. Esse mandamento tem sido esquecido e deixado de lado pelos seres humanos, mas o anjo do juízo diz que você precisa obedecer a esse mandamento. O mandamento diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. O sábado tem uma razão. Deus é o Criador. Quando eu decido obedecer ao sábado, estou reconhecendo que Deus fez todas as coisas. Adoração tem a ver com respeito e obediência. Não resta dúvida nenhuma. Todos os seres humanos, para serem salvos, são chamados à obediência dos 10 mandamentos. E nesse texto, especificamente, o sábado. No santuário terrestre, aconteciam 3 tipos diferentes de sacrifícios. O primeiro era o contínuo, todos os dias, 2 vezes por dia, para o benefício de todo o povo, representando Cristo que também morreu por todos os seres humanos. O segundo eram as ofertas individuais. Era o perdão dos pecados especificamente daquele que trazia a sua oferta. Nesse tipo de oferta, deveria haver derramamento de sangue. Em Hebreus, capítulo 9, verso 22, a Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há perdão. O terceiro acontecia no dia da expiação, quando o santuário era purificado de todos os pecados recebidos no último ano. Os serviços também podiam ser divididos em 2. O primeiro era o serviço diário, que acontecia no pátio e no lugar santo do santuário. O segundo era o serviço anual, que era realizado no lugar santíssimo, somente um dia no ano, no dia da expiação. O pecador, nos dias do Antigo Testamento, deveria comparecer no santuário para que obtivesse o perdão dos seus pecados. Acompanhe a descrição que a Bíblia faz. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Levítico, capítulo 4, versos 27 a 30. Colocar a mão sobre a cabeça representa simbolicamente a transferência da culpa do pecado do pecador para o animal, que traz consigo a consequência da morte. Esses eram apenas símbolos que não tinham valor em si mesmo, mas representavam o sangue de Jesus. Quando você olha uma rosa vermelha através de um vidro vermelho, ela parecerá branca. Quando Deus olha para os nossos pecados vermelhos, através do sacrifício de Jesus Cristo, eles parecem brancos como a neve. Primeiro, Jesus nos amou. Depois nos lavou com o sangue de Cristo. Muitos pensam que primeiro terão que limpar-se de seus pecados e depois alcançarão o amor de Deus. Isso é um erro. Aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, diz Apocalipse capítulo 1, verso 5. Jesus Cristo primeiro nos amou, manchados como estávamos por nossos pecados. Depois, porque nos amava, lavou-nos com seu sangue, a maior prova de amor de Deus. Isso quer dizer que não importa como você está agora, Jesus Cristo quer te limpar, porque Ele te ama, curar as suas feridas que esta vida causaram. Quando o sacerdote aspergia o sangue, simbolicamente, o pecado era transferido para o santuário. O pecador era perdoado de sua maldade, mas ficava um sangrento registro no santuário. Jeremias nos fala sobre isso. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos teus altares. Jeremias capítulo 17, verso 1. Depois do acúmulo dos pecados, o ritual da expiação era necessário para que os pecados que foram transferidos para o santuário fossem limpos. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. Levítico 16, verso 33 e 34. Com esta cerimônia, o santuário era purificado do registro dos pecados dos arrependidos, que haviam confessado sua culpa, dos sacerdotes oficiantes que comiam a carne e o altar, onde o sangue era derramado e aspergido. A purificação do santuário era realizada com o sangue do bode, chamado para o Senhor. Era um símbolo do sangue de Jesus. Um outro bode, chamado para Azazel, recebia todos os pecados do santuário e era levado e abandonado no deserto. Era um dia muito importante e especial para o povo de Deus. Todos estavam com seus olhos e coração voltados para o que acontecia dentro do templo. Mas não se esqueça de que o pecado traz consequências terríveis. Aqueles que não estavam com as suas vidas acertadas diante de Deus, neste dia, deparavam-se com uma consequência. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Levítico 23, o verso 29. Com essa cerimônia, encerrava-se o ciclo religioso do ano, símbolo do fim dos tempos. Esse dia do passado refere-se a um dia que o Novo Testamento também fala. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro capítulo 4, verso 17. O juízo que começa com a casa de Deus precede a segunda vinda de Cristo. O dia da expiação era um símbolo de um juízo que acontece no céu. Paulo nos diz em Hebreus: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versos 24 a 28. O juízo de investigação, ou investigativo, diz respeito ao povo de Deus, começando pelos primeiros habitantes da terra até os que estiverem vivos na volta de Jesus. Todas as obras serão julgadas, as boas e as más. Até mesmo as obras que estão escondidas, que ninguém sabe, nos afirma Eclesiastes capítulo 12, o verso 14. O julgamento acontece baseado na lei de Deus, de acordo com os registros que estão nos livros do céu. Jesus Cristo é o nosso advogado, que perdoa todo aquele que o aceita como Salvador. Jesus promete que o nome dos vencedores, aqueles que se salvarão, estarão escritos no livro da vida. No final do juízo investigativo, o destino de cada ser humano estará decidido. Esse juízo investigativo é necessário para todo o universo. É uma oportunidade para comprovar a justiça e a misericórdia de Deus. O planeta Terra tornou-se espetáculo para o universo todo criado por Deus. Assim como a Terra e os outros planetas giram ao redor do Sol, assim como o nosso sistema solar gira em torno do centro da Via Láctea, existem muitas outras galáxias no espaço. A Via Láctea provavelmente gira com outras 25 galáxias ao redor de um ponto central.
De modo semelhante, bilhões de outras galáxias participam desse incrível e grandioso sistema de rotação e translação, do qual o nosso pequeno mundo é apenas um pontinho. Mas esse pequeno pontinho tornou-se o centro do universo, porque foi aqui, neste planeta, que Jesus consumou a expulsão do pecado. Foi aqui onde, de uma vez por todas, Deus demonstrou seu amor e justiça eterna. Depois de sua volta à terra, Jesus levará os salvos para o céu. Aqui começará a segunda fase do juízo. Paulo diz: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 3. Durante os 1000 anos, o povo de Deus entenderá mais do amor de Deus ao analisar os critérios que Deus usou para julgar o seu povo. O juízo de comprovação é necessário para todos os salvos. Vai nos ajudar a compreender a justiça e a graça de Deus. Isso gerará confiança em Deus, reafirmando a nossa felicidade eterna. A terceira fase do juízo acontecerá no fim dos 1000 anos. Dessa vez, o mal será destruído para sempre. Os ímpios, que morreram por causa da volta de Jesus, ressuscitarão apenas para receberem a condenação. Lúcifer será destruído para sempre e o mal terá fim. O juízo executivo é o fim da rebelião trágica do pecado. Essa fase do juízo acontece para que a promessa de novos céus e nova terra sejam cumpridas. O Apocalipse nos descreve essa cena. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 15. Na época dos veículos puxados a cavalo, numa cidade do interior, um menino brincava na rua, quando os cavalos de uma carruagem surgiram em disparada. Os animais enlouquecidos corriam e a carruagem movia-se em grande velocidade completamente desgovernada, indo em direção da criança que brincava despreocupada. A mãe, ao ver o que estava prestes a acontecer, começou a gritar desesperadamente. Ela não podia fazer nada. O jovem que estava passando jogou a sua pasta de lado e com firmeza se jogou no meio dos cavalos e segurou as rédeas até que eles parassem. Ele ficou completamente machucado, mas o garoto estava salvo. 20 anos mais tarde, um jovem enfrentava um julgamento por graves crimes que havia cometido. No momento em que o juiz ia ditar a sentença, o jovem lutava mentalmente para lembrar-se de onde ele conhecia o juiz. Ele lembrou-se. No momento em que o juiz já estava começando a falar, seu rosto mudou, de angustiado para esperançoso, quando perguntou: doutor, não foi o senhor que um dia arriscou a sua vida lançando-se no meio de uns cavalos desgovernados que puxavam uma carruagem que passaria por cima de um garoto? Sim, respondeu o juiz, trago cicatrizes no peito, nos braços e nas pernas. Elas são lembranças daquele dia. Veja, doutor, eu sou aquele menino que o senhor salvou há 20 anos. Já que o senhor me salvou uma vez, por favor, salve-me outra vez. Após alguns instantes em silêncio, o juiz respondeu: naquele dia fui seu salvador, mas hoje sou o seu juiz. Por causa da sua conduta, devo condená-lo. Jesus fez tudo para nos salvar, mas se não o aceitarmos como salvador, se não mudarmos de vida, ele será o nosso juiz e assim terá que nos condenar. Paulo faz um apelo: pois todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos capítulo 3, versos 23 a 25. Hoje, você precisa tomar uma decisão. Não há por que deixar para depois. Jesus está provando o seu amor para lhe salvar. Você não precisa mais sofrer.
Não é necessário mais ter medo do futuro, porque Jesus está de braços abertos, prontos para lhe dar a vida eterna. Quer você se colocar diante de Jesus agora e receber das suas mãos a salvação? Eu sei que quer, e por isso eu quero convidá-lo a orar comigo. Senhor Pai nosso, obrigado pela certeza que temos do perdão, porque Jesus, o nosso advogado, intercede por nós e abre as portas da salvação e da vida eterna para cada ser humano. Aceita a nossa decisão, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Daniel capítulo 12, o verso 4. Em 1844, aconteceu um desapontamento desses cristãos que entenderam o período da profecia, mas não o evento certo. Esse não foi o primeiro desapontamento que o povo de Deus passou. Houve outro maior, o desapontamento da cruz. Mas que desapontamento foi esse de 1844? Talvez o mais importante. Qual foi o desapontamento da cruz? Para estas e outras perguntas, a resposta está no próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.